Bom dia! Glória a Deus, que recepção maravilhosa. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Tem alguém muito feliz hoje aqui? Eu acredito que não há um lugar melhor para que a gente possa estar com a nossa família, com a nossa casa, senão na presença de Deus. E você é um privilegiado, você está na presença de Deus. Eu estou muito grato, meu coração está muito feliz por estar aqui. Vou confessar que também meu coração treme na presença de Deus. Eu vinha falando com a pastora Mariana, falei, meu Deus, que privilégio tão grande poder ministrar, mas ao mesmo tempo, para nós é uma responsabilidade tão grande, tão forte diante de Deus. Quero dizer para você que eu estou feliz por estar aqui juntamente com meu amigo, né? Já são mais de 10 anos, né, que eu conheço o pastor Gleiber, que a gente anda junto. Gente, eu não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas o pastor Gleiber, a pastora Débora, é assim, é muito parecido com Jesus. O pastor Gleiber, além de mexer com madeira, ele é um homem muito amoroso e cheio da presença de Deus. Se você concorda comigo, dá um aplauso ao Senhor Jesus. O pastor Gleiber parece muito com Jesus. E eu sou muito grato a Deus por ter amigos tão especiais. Pastor, muito obrigado por essa oportunidade. Estar aqui na igreja onde você tem a responsabilidade de cuidar desse povo é algo muito lindo e eu sou muito grato a Deus. A Bíblia diz, na palavra do Senhor, que Deus nos daria pastores segundo o seu coração. Pastores que pastoreasse, que cuidasse das ovelhas com amor, com cuidado, com carinho. Você se sente cuidado pelo Senhor através da vida dos pastores? Eu sei que sim, e isso é algo tão maravilhoso. Gente, eu quero louvar a Deus também, porque eu e a minha esposa saímos de férias, né, e viemos para o Porto. Todas as vezes, desde 2020, quando eu e o pastor Gleiber começamos a vir no Porto para procurar o prédio da igreja, para procurar uma casa pastoral, a gente sempre veio muito corrido. Eu sempre chegava num dia, ou quando eu não ia embora no outro dia, eu ia no outro, né? A Karina está aqui, a Karina sabe, ela que comprava as nossas passagens, e sempre foi assim. Mas graças a Deus que hoje, nesse tempo presente, Deus nos trouxe, eu, a minha esposa, meus filhos, para que a gente pudesse ter um tempo de descanso, conhecesse o Samuel, que acabou de nascer. A igreja não para de crescer, meus irmãos. Falar em igreja que não para de crescer, o Herbert e a Michele, olha, parabéns, Deus seja louvado, é um milagre de Deus. Eles vieram de Londres, trazendo consigo algo muito poderoso. Eu lembro quando vocês chegaram, inclusive nós estávamos dentro do avião quando vocês chegaram em Lisboa, e eu e o pastor Gleiber recebemos a ligação, falou, pastor, já chegamos, ora por nós, porque agora a gente vai indo para o Porto. E foi maravilhoso. O pastor Gleiber fez a primeira oração, falou, deixa que eu oro pelas minhas ovelhinhas. Muito bom ver vocês abençoados, estou muito feliz, viu? E, gente, Deus é tão maravilhoso, o amor de Deus é muito grande. Eu queria que você recebesse essa palavra que eu vou ministrar como uma palavra do grande amor de Deus para a sua vida. Eu vou falar para você que eu e minha esposa, meus filhos, nós não merecemos nada, mas Deus sempre nos surpreende além daquilo que a gente merece, além daquilo que a gente merece. Nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar, estamos na casa da Fabrício e do Éder. Eu queria que vocês aplaudissem Jesus. Irmãos, estamos sendo recebidos como um hotel de 5, 6, 7, 10 estrelas. Eles nos cuidam de tudo, o carro, a casa, meu Deus, é maravilhoso. Olha, que Deus recompense poderosamente. Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Eu tenho um amigo aqui que nós nos conhecemos já há quase 30 anos, e eu já estou revelando a idade dele, ele não é novo mais, que é o Hélito e a Osiele, vocês também conhecem. E a gente crê em Deus, vai fazer uma obra já está fazendo uma obra muito poderosa na vida da Júlia, né? Que a gente crê poderosamente. Na Elisa, que eu conheci ontem, somos amigos há muito tempo, mas os filhos eu estou conhecendo agora. O Tiago, que eu conheci ontem também pessoalmente. Então, eu sou muito grato pela vida dos meus amigos. E grato a Deus por estar aqui, como pastor também, o pastor Gleiber acabou de falar agora. Eu, na Catedral Internacional, eu comecei desde 2004, 2005, a trabalhar na igreja. Em 2004 para 2005, eu comecei ajudando o pastor Jackson, ele me chamou, ele falou, olha, Deus mostrou você para mim, e eu queria te perguntar, você aceita trabalhar comigo na igreja? Eu não te prometo nada. Aí eu falei para ele assim, pois é. Ele falou, não responda nada, vá para sua casa, fala com a sua esposa,
pergunte para ela e depois você me responda. Eu falei, tá bom, pastor. Estávamos dentro de um carro. Aí eu fui para casa, falei com a pastora Mariana, ela falou para mim, não aceite. Você não vai sair da igreja mais, você vai ficar preso, isso não vai dar certo. O meu pai, o meu tio, o meu avô, todo mundo da minha família envolvido com a igreja, você vai ficar preso. E eu falei, ai amor, sério? Tá bom. Aí eu fui falar com o pastor e falei, pastor, eu aceito, tá tudo certo, a minha casa aceita, tá tudo bem. E graças a Deus, eu sou muito grato a Deus, e ela também é muito grata a Deus, porque depois nós voltamos ao Brasil. Quando chegamos no Brasil, no primeiro mês, a pastora Mariana falou, o que eu estou fazendo aqui? Vamos voltar para Londres urgente. E nós voltamos, ficamos pouco tempo no Brasil, menos de um ano, e daí Deus nos abençoou e tem nos abençoado de uma forma maravilhosa. Então, o que eu estou compartilhando com vocês é um grande amor de Deus na minha vida. Eu queria pedir aqui, não tem nada programado, então você está vendo tudo ao vivo e a cores, tá? Eu queria chamar a pastora Mariana aqui, por favor, fica aqui na frente só um pouquinho. Eu queria chamar o Natan também. O Natan está aqui? Vem aqui, Natan. E eu quero chamar o Danilo também, está aqui. Pelo amor de Deus, Danilo, você não é o diácono da igreja, você tem que estar aqui na nave, tem que ouvir a palavra. Eu queria que vocês olhassem aqui, porque quem vocês estão vendo aqui é literalmente a minha primeira igreja. A minha primeira igreja, as pessoas que Deus deu para mim para dizer assim, cuida deles, porque eles são a sua riqueza, e eu não quero que você chegue ao céu, só você, eu quero que eles estejam junto com vocês. Cuide, preserve. Logo que eu estava noivo da Mariana, nós fomos em Santa Catarina, numa cidade de Santa Catarina, e uma irmã veio falar comigo, uma irmã muito querida, muito amorosa, e ela olhou a Mariana e falou assim, mas que moça linda. Olhou para mim e falou, ela é linda, não é? Eu falei, sim, ela é muito linda. Cuida dela, cuida dela, cuida dela. E aquilo nunca mais saiu na minha mente. Eu falei, eu tenho que cuidar dessa esposa maravilhosa, que seria a minha futura esposa. Então queria apresentar para vocês, essa é a minha família que Deus me deu. O Natan é o nosso baterista, mas também é o homem da palavra. O Danilo é o homem da palavra e o tecladista. E eu estou muito feliz que meus filhos participam da casa do Senhor. Eu e a pastora Mariana, nesse ano de 2026, nós completamos 25 anos de casamento. E foi maravilhoso, porque ela escolheu um destino e o destino foi muito bom e Deus nos abençoou de uma forma maravilhosa. Então eu queria que vocês conhecessem a minha família. Fica tranquilo, você não vai falar, só eu que vou falar, tá tudo certo. E Deus abençoe. Obrigado, filho. Deus te abençoe. Eu gostaria de trazer uma palavra ao seu coração hoje, e é uma palavra que Deus colocou desde o momento em que o Senhor Jesus, Ele colocou no meu coração, através do pastor Gleber. O pastor Gleber falou assim, se você for ao Porto, eu gostaria que você ministrasse no domingo lá, para a nossa igreja. E o Senhor já veio e já colocou algo no meu coração, para poder falar com você hoje. Eu queria que você se sentisse parte dessa palavra, porque essa palavra ela não brotou no meu coração, só porque eu tenho uma responsabilidade para fazer, que é trazer uma palavra num dia de domingo, mas o Senhor, Ele pensou em você. Eu queria que, antes de eu começar a ministrar sobre essa palavra, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Pode colocar a mão no coração, não tenha medo não. Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Senhor, muito obrigado por tudo, Pai. Eu quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor tem me dado, tão preciosa, tão rica, Pai, que é poder falar do teu amor, que é poder falar da tua palavra. Aqui tem uma igreja, aqui tem famílias, aqui tem adolescentes, crianças, adolescentes, jovens, aqui tem adultos, aqui tem o teu povo, os teus filhos, Pai, que o Senhor tem um plano para cada um deles, um propósito real para cada um deles. Eu, de mim mesmo, não vou conseguir, Pai amado, convencer ninguém, mas eu sei que a tua palavra nos dá essa base. Ela diz que o Espírito
Espírito Santo é aquele que convence, eu peço em nome de Jesus. Se tem algo que precisa ser convencido ainda, Pai, que o Senhor convença, Pai. Mas eu vou pedir também que o Senhor derrame o seu amor no coração de cada um dos teus filhos. Os teus filhos que estão ouvindo a minha voz, que estão sentindo o timbre da minha voz, que não é a minha voz, que é sua, porque o Senhor me deu, e o Senhor é aquele que faz coisas incríveis, ó Pai. Talvez em algo que a gente nem pense, o Senhor já está falando com o nosso coração. Eu quero abençoar o teu povo, eu quero ministrar a sua palavra debaixo da tua presença, das tuas mãos. Obrigado por essa igreja que tem intercessores, que tem pastores de criança, que tem diáconos, que tem aqueles que servem, os voluntários, aqueles que estão aqui junto com o pastor Gleiber e a pastora Débora, Pai, junto com o João e a Rebeca, Pai, muito obrigado, porque eles são guardados, protegidos pelo Senhor, através dos filhos que o Senhor falou, eu acrescentarei a minha igreja no Porto. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém. Amém. Vou falar com vocês sobre o maior favor de Deus. O maior favor de Deus. E a base que eu gostaria, a base de alguém, de um homem que teve uma experiência muito poderosa com Deus, que é Davi, no Salmo 84, no versículo 11. Davi, ele vai falar assim: o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Sabe, essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. O grande favor de Deus. Quando Deus fala para nós que Ele não vai negar absolutamente nada para você, nem para mim, nem para nós, eu queria que você guardasse no seu coração que o negar que não negará nada, isso está incluso também o não de Deus. Dentro desse não vou negar nada, está incluso o silêncio de Deus. Muitas das vezes você quer uma resposta rápida, eu quero uma resposta rápida. Muitas das vezes nós não queremos nem resposta, nem queremos ver milagres, nós queremos apenas ouvir Deus falar, eu te amo. E o que Deus quer falar conosco nessa manhã de domingo é que o Senhor, Ele se revela a nós. O Senhor se revela ao nosso coração. Como que Ele se revela? Muitas vezes Deus fala, eu estou com você, vai, seja, eu sou contigo. Outras vezes Deus fala, não vá, fique. Outras vezes Deus não responde nada, e o amor dele continua permanecendo. Se nós crermos na palavra de Deus, e é já o segundo versículo que eu gostaria de ler com você, que está em Hebreus no capítulo 11, o versículo 6, que todos nós conhecemos, que diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, se Deus falar para mim não, ou se Deus ficar em silêncio comigo, e eu não entender isso, e colocar Deus no meu julgamento, como que eu serei abençoado pelo Senhor Deus? E é por isso que a Bíblia diz, ela fala assim, sem fé, sem você acreditar que a sua vida está sob controle. Como que a minha vida está sob controle? Está sob controle de quem? Porque está me faltando, porque o meu trabalho não é bem aquilo que eu gostaria, porque a minha casa não está do jeito que eu gostaria, porque os meus filhos ainda não encontraram o real propósito daquilo que Deus tem. Como? Quando eu tenho fé de que Deus não perdeu o controle, mas Ele está na sua casa, na sua vida, Ele está cuidando de você, Ele está te olhando, e Ele conhece você muito bem. Sabe, hoje é um dia de esperança. Deus está trazendo esperança para o seu coração e para o meu coração. Não faz muito tempo atrás, o nosso filho Natan, o mais velho, ele estava meio que perdido, e ele ouvia muitas vozes. Eu entrei no quarto com meu filho, falei com ele, eu falei, filho, por que você está assim? Por que você está triste? Por que você chora? Por que você age dessa forma? Ele olhou para mim, começou a chorar e disse assim, pai, eu não sei. Porque os nossos filhos muitas vezes eles não sabem. Porque as nossas lutas, as nossas dificuldades que nós tivemos há 20, 30, 40, 50 anos atrás, não são as mesmas que os nossos filhos enfrentam na escola, em casa, com os amigos. Ele falou, pai, eu não sei. Eu também não sabia. Eu não sabia.
Mas tem uma coisa que a gente nunca privou os nossos filhos, e a gente ora para que nunca a gente prive os nossos filhos, é de estar na presença de Deus. Mesmo Natan respondendo, mesmo ele não entendendo, mesmo as coisas acontecendo, viagens que para nós era para ser viagens marcadas, tipo assim, de momentos que a gente pudesse guardar para sempre e falar assim: que memória afetiva maravilhosa de tal lugar. Talvez tenha o primeiro lugar que eu sonhei a minha vida toda para ir. O Natan foi comigo nesse lugar, ele esteve comigo, para ele era um privilégio também. Para ele era um lugar bom, ele queria estar naquele lugar, ele sonhou de estar naquele lugar, e ele fez coisas que às vezes me entristeceu, e eu falei: meu Deus, mas não foi isso que eu sonhei, não foi isso que ele também sonhou, porque ele também não sabia o que estava acontecendo. Mas um dia, pela graça, pela misericórdia, pela bondade do Senhor, todos nós conhecemos aqui, é um amigo dessa casa, todos os pastores são amigos dessa casa, mas em especial, eu acredito que o pastor Léo, quantos conhecem o pastor Léo? Quantos conhecem o pastor Léo? Pastor Léo da Suíça, de Lausanne. Nem todo mundo tem que trazer ele aqui, traga ele mais vezes. Pastor Léo, ele tem um evento muito especial que acontece lá no mês de janeiro, fevereiro, que é um acampamento, que é alguma coisa na montanha lá na Suíça, algo muito lindo de Deus, e não é só um lugar bonito, é algo poderoso que está acontecendo lá. Nós chegamos no aeroporto, no Gatwick, eu e a Mar, descemos do carro, Natan com a bolsinha dele, ele pegou, desceu do carro, e falou: tchau pai, tchau mãe, e foi embora, e foi para lá. E nós ficamos em casa, orando, falando: Senhor Jesus, tem misericórdia, guarda o Natan, livra ele, e orando pela viagem, pelo avião, pela aterrissagem, por tudo que fosse relacionado à viagem. E o Senhor falou: Senhor, guarda o Natan enquanto ele estiver nesse local também. Irmãos, quando nós fomos buscar o Natan no aeroporto, nós chegamos, vimos o Natan saindo ali, quando as pessoas saem ali, ele olhou para nós. Eu e a Má olhamos para o Natan, já não era mais o Natan, já não era mais, e ele chegou perto de nós, e nós falamos assim: vamos para casa? Ele falou: não pai, não mãe, eu preciso falar algo com vocês. Deus me visitou, e a primeira coisa que eu preciso fazer é pedir perdão para vocês. Sabe por quê? Porque não é eu e nem você que vai convencer os nossos filhos de nada, mas é o Espírito Santo de Deus. Eu vou falar para você: não perca a expectativa da sua casa, porque a sua casa irá receber mais que um título, irá assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A sua casa será um lugar onde Deus irá se manifestar. Creia nisso, diga amém, aleluia. Se você não tem filho ainda, diga assim também: os meus filhos serão de Deus, a minha casa será de Deus, porque é como foi que a nossa querida irmã, nossa pastora falou aqui: nossas palavras têm poder, as nossas palavras têm poder. E eu quero dizer para você que desde aquele dia que nós pegamos o Natan ali no aeroporto até hoje, o Natan tem sido extraordinário, um menino incrível, que tem se dedicado ainda mais naquilo que ele faz, tanto na palavra, quanto no departamento onde ele adora o Senhor, onde ele louva o Senhor, e ele faz com amor, com alegria. Sabe, eu estou contando esse testemunho para dizer para você que Deus, ele é poderoso para fazer na sua casa. Que na minha casa não é porque é a minha casa, é porque eu também sou parte de vocês, e nós somos aqueles que recebemos a bênção de Deus. Você recebe a bênção de Deus, porque você está na presença de Deus. Sabe, você poderia estar em muitos lugares, e não é errado se alguém que você conhece está passando férias em algum lugar, não é errado, isso é bíblico. Deus descansou, você também tem que descansar, está tudo certo, mas você escolheu essa manhã para vir louvar ao Senhor. Diante de Deus, isso tem uma significância muito grande. Então eu queria que você abraçasse com o Senhor e falasse para Ele: Senhor, vamos comigo, Senhor, obrigado por me conduzir no teu propósito. Amém, Jesus. Bom, eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Com 17 anos eu aceitei a Jesus. Com 17 anos o Senhor me chamou, e foi algo maravilhoso. Quando eu aceitei a Jesus,
eu recebi uma palavra que talvez alguns de vocês tenham recebido. Esse menino está falando muito de Jesus, esse menino está assim muito empolgadinho, é porque ele aceitou Jesus agora, mas daqui a pouco você vai ver, vai esfriar, daqui a pouco ele vai voltar ao normal. Irmãos, desde quando eu aceitei a Jesus até o dia de hoje, a minha fé, a minha esperança, a minha vida não tem parado de crescer diante da presença de Deus. Eu sinto algo tão poderoso de Deus. Deus nos dá o privilégio de fazer planos. Eu fiz planos para a minha vida. Londres estava no plano da minha vida. Eu falei, vou a Londres, vou aprender o inglês, quero fazer alguma coisa, quero estudar, e depois eu quero voltar ao Brasil e continuar o meu trabalho que eu tinha lá, que é na parte de importação e exportação no Porto de Paranaguá. Falei, não, lá é o meu lugar, ou eu subo para Curitiba, vou em alguma montadora e vou fazer a minha vida. Esse era o meu plano. O plano de Deus: você vai ser pastor, vai ser administrador e vai cuidar de alguma igreja. Prevaleceu a do Senhor, graças a Deus. Mas com 17 anos, irmãos, eu sonhei um sonho que eu nunca mais esqueci, um sonho muito precioso, que está dentro desse favor, do maior favor de Deus. Eu vou contar para vocês o meu sonho. Eu sonhei que eu estava correndo de muitas pessoas, tinha muitas pessoas correndo atrás de mim, e eles queriam me pegar para me matar, e eu corria, e eram vários galpões como esse daqui, só que um do lado do outro, com o telhado basicamente como esse daqui, ó, igual vocês estão olhando para cima, basicamente igualzinho. Só que eu corria e me escondia entre um prédio e o outro prédio, e eu estava numa aflição muito grande nesse sonho, mas uma aflição porque eu sabia que queriam me matar. Quando de repente eu falei, não adianta correr mais, eu vou ter que ficar parado, eu vou ficar escondidinho aqui, e aquele sentimento, eles vão me encontrar, eles vão me encontrar, eles vão me encontrar. Quando eu estava pensando isso, eles vão me encontrar, eu já não estava na parte de fora, em cima do telhado, irmãos, eu estava como se eu estivesse assim, ó, segurando uma barra como essa dali, essa barra principal ali, eu estava segurando lá em cima, e lá em cima, até aqui embaixo, era muito alto, e eu olhei para baixo, e eu vi muitas pessoas felizes, pessoas alegres, pessoas protegidas, pessoas amadas. E eu olhei para baixo e eu falei, e agora como que eu vou fazer para descer? Eu olhei, tinha uma pessoa lá embaixo, que foi o único rosto que eu consegui ver, foi os únicos olhos que eu consegui ver, e eu olhei, e ele olhou para mim e ele falou assim, vem. E eu falei, eu não consigo, porque eu não tinha como pular lá de cima, eu ia acabar acontecendo o que eles estavam querendo fazer comigo, eu ia morrer. Eu não pulei. E ele falou para mim assim, vem. E eu falei, eu não consigo. Ele cresceu, ele foi até lá em cima, ele me pegou e ele me trouxe para baixo. Eu estava no céu. Eu estava no céu. Eu tinha saído de uma grande aflição e eu estava no céu. E quando eu estava lá, eu lembro de ter abraçado essa pessoa, e eu comecei a andar lá, e de repente uma pessoa chegou para mim e falou assim, ó, tá chegando mais pessoas, estão chegando mais pessoas. Eu saí para ver mais pessoas, que eu queria ver alguém que eu conhecia, e eu acordei. Eu tenho experimentado a partir desse sonho algo tão poderoso e tão lindo da parte de Deus. Eu tenho experimentado um cuidado do Senhor. Nessa época eu morava numa cidade pequena, próxima a Umuarama, onde eu nasci. Eu sou do interior do Paraná, noroeste do Paraná, bem próximo do Mato Grosso do Sul. Foi ali que eu nasci, e foi ali que o Senhor me salvou. Eu lembro que já por várias vezes eu passei até os 17 anos pela morte. Tipo assim, teve muitas situações por morar numa cidade pequena, de agricultura, de ter que andar em cima de um caminhão, por rios que eu frequentei. Quantas vezes eu passei, tipo assim, eu passei por fases muito próximo da morte, como muitos morrem lá da minha idade, 17 anos, nesse local, lá no interior do Paraná. Talvez hoje não, mas naquela época morria-se muitos jovens. Irmãos, o Senhor, com a sua bondade e misericórdia, depois que eu aceitei a Jesus, eu nunca mais tive essas experiências assim, sabe? Experiências de quase morrer. Já tive com carros, mas nunca mais. Deus tem me conduzido para um caminho tão maravilhoso. Deus tem feito algo tão lindo na minha vida. De lá, o Senhor me levou eu para São Paulo.
no Vale do Paraíba, onde eu também estudei, onde eu trabalhei. No Vale foi algo muito, muito, muito maravilhoso da parte do Senhor, porque foi uma outra experiência que Deus me deu. Eu cheguei a trabalhar numa empresa, e essa empresa ela tinha muitos funcionários, uma empresa muito grande, tinha bancos ali, uma agência bancária ali dentro da empresa, restaurante, assim, uma empresa muito grande. E eu trabalhava num departamento que era, para quem chega, é o ajudante geral, faz de tudo, e mirando uma vaga na administração. E eu falei assim: Senhor, eu gostaria tanto de trabalhar ali. Até porque quando eu chegava na empresa, meus irmãos, eu tinha que estar de marrom, um capacete marrom, e aquilo ali para mim, falei: meu Deus do céu, eu queria, né, ficar com a minha roupa própria e tal, não queria me submeter àquilo. E aí um dia, o Espírito Santo de Deus falou assim comigo, falou: vai lá e fala com o encarregado. Fala com o encarregado. Fala para ele que você quer trabalhar lá dentro. Aí eu fui, eu lembro como hoje, ele não ia no restaurante, a comida vinha até o escritório dele. Eu entrei, bati na porta, falei: Álvaro, posso falar com você? Ele nem olhou para mim, ele continuou fazendo o que ele estava fazendo. Ele falou: pode. Ele falou assim, eu falei para ele, falou: Álvaro, eu estou fazendo uns cursos em São José dos Campos e eu estou muito desejoso de poder trabalhar e te ajudar aqui, você, nessa parte administrativa. Ele falou para mim: você tem faculdade? Eu falei: não, eu não tenho faculdade ainda, eu estou estudando, mas eu estou aprendendo primeiro o Windows. Naquela época não tinha ainda o iPhone, não existia. Ele pegou e falou assim para mim: se você não tem faculdade, só tem uma palavra para você: aqui não tem lugar para você, porque todos que estão aqui dentro têm faculdade, e aqui não é o seu lugar. Então vou falar com você direto, não crie expectativa, porque aqui não é outro lugar. Eu falei: tá bom, mas se surgir, eu quero dizer que eu estou à disposição. Ele: tá bom. Irmãos, eu saí, na sequência daquelas semanas, eu viajei, fui visitar os meus pais no Paraná, voltei. Quando eu volto, para minha surpresa, um rapaz da administração estava me esperando antes de eu ir para trocar de roupa. Ele falou: hoje você não precisa trocar de roupa, porque hoje você vai trabalhar comigo lá na administração. Sabe quando Deus fala algo com você? Sabe quando Deus fala? E eu estava chorando e trabalhando, só eu e Deus, num galpão enorme, que sumia de vista, limpando um balde com água. Na primeira vez que eu limpava e colocava o pano lá dentro, a água ficava da cor do púlpito, e eu falei: meu Deus do céu, não é aqui que eu quero. Deus falou com a voz audível: você vai trabalhar ali. Você vai trabalhar ali. Irmãos, eu quero dizer para você que quando Deus coloca algo no seu coração, se é um filho, se é uma casa, se é um trabalho, se é um documento, se é uma família, o Senhor, Ele vai cumprir. Deus só não cumpre se nós desistirmos. E ainda mesmo assim, Deus é tão misericordioso que na bondade dEle, pode ser que as coisas mudem. Eu quero dizer para você que esse favor de Deus, Ele é tudo que nós precisamos. Quantos dizem amém? Só que o verdadeiro favor de Deus, o maior favor de Deus, eu quero dizer para vocês nesse dia, não é as bênçãos que as mãos de Deus podem nos dar, não é a família que Ele pode nos dar. Eu amo a minha família, eu amo aquilo que eu faço, aquele trabalho que eu trabalhei até o último dia de voltar no Paraná e conhecer a mulher mais linda desse mundo, que é a pastora Mariana. Eu fiz com todo o amor, foi maravilhoso, irmãos, mas não foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A melhor coisa que aconteceu na minha vida e na vida da pastora Mariana foi ter recebido Jesus como o único e suficiente Salvador. Sabe, esse é a maior bênção, esse é o maior favor de Deus. Talvez você fale assim: eu tenho um pouco de dinheiro. Talvez você fale: eu tenho meu documento. Talvez você fale: eu tenho uma família, eu preciso preservar, eu preciso cuidar disso. Esse é o meu patrimônio. Você tem que cuidar, porque nós temos que ser responsáveis com aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Nós apenas somos mordomos. Mas eu quero dizer para você, o maior favor de Deus, a maior graça que Jesus pode nos dar, é a presença dEle na nossa vida. Porque se tirar tudo de nós e não tirar a presença de Deus, tudo vai voltar para nós. Assim foi, assim é, assim será sempre. Talvez você fale: eu não tenho um propósito, cadê o meu propósito? Onde está o meu propósito? Eu vou te falar onde está o teu propósito. O teu propósito está em não perder a presença de Deus.
Nós temos inimigos carrasco, inimigos que trabalham incansavelmente para tentar nos destruir. E muitas das vezes nós nos equivocamos com os nossos inimigos. Nós achamos que os inimigos são as pessoas que estão ao nosso lado. O inimigo usa muitas das vezes pessoas para poder, como foi com aquele cidadão chamado Álvaro. O inimigo usou a boca dele e ele falou: você não tem parte aqui nessa empresa, aqui não. Mas eu não confiei na palavra dele, eu confiei na palavra de Deus que falou no meu coração e no meu ouvido, de uma forma tão forte que eu vou falar para vocês. Eu não minto a vocês, eu falo com o meu coração. Irmãos, quando a voz falou no meu coração: você vai trabalhar lá, eu ouvi aquela voz. Eu não vi os olhos de Jesus, eu não toquei em Jesus, eu não vi o Espírito Santo, mas eu ouvi aquela voz. Um dia, numa ministração em Londres, o pastor Jackson falou, o pastor estava pregando sobre que mais bem-aventurado é aqueles que não viram e creram, do que aqueles que tocaram, que viram, quem não viu. E ele queria fazer uma pergunta para todo mundo, como se eu fizesse para vocês. Alguém já viu Jesus? Alguém já tocou em Jesus? Alguém já ouviu? Nós já ouvimos sim, através da palavra de Deus. Nós vemos no rosto dos nossos irmãos a face de Jesus, como eu falei hoje do pastor Gleiber. Mas o pastor perguntou e eu falei: eu já ouvi Jesus. Mas eu já ouvi Jesus porque para mim, eu ouvi a voz dele. E ele falou: você vai trabalhar ali. O Álvaro falou: só entra quem tem faculdade. Deus falou: você vai entrar sem faculdade. Eu vou acreditar em quem? Em Deus. E Deus falou comigo. E os nossos inimigos não são quem realmente a gente pensa que eles são. Os nossos inimigos são espíritos que agem na terra, que são milhões, muitos deles, que tentam fazer com que nós percamos aquilo que Deus tem para nós. Deixa eu falar para você, pessoa que trabalha com você, que é ruim contigo, que não é uma pessoa boa, na verdade, é porque ela não conheceu o Jesus que você tem. Você quer ver um homem ser um homem muito ruim? É ele não ter Jesus. Uma mulher ser muito ruim, ela não ter Jesus. Pega essa pessoa ruim, coloca Deus dentro, e você vai ver a melhor pessoa do mundo. Não sei se essa é a tua experiência, essa é a minha experiência. Irmãos, hoje eu não valho muitas coisas, mas antigamente eu não valia menos ainda. Mas era porque eu não tinha Jesus. Porque a única parte boa que tem na minha vida foi Jesus que me deu. É Jesus que coloca no meu coração amor. Porque se Jesus sair do meu coração, eu perco o amor. Jesus um dia me batizou com um batismo de amor. E hoje às vezes eu falo: meu Deus, eu acho que só tem filho homem, porque Deus falou: você tem que ser mais forte, mais duro, mais... Para, rapaz, firme, rapaz. Porque se eu tivesse filha mulher, eu ia ser uma manteiga derretida. Eu tenho que me controlar. Quando eu vejo uma menina, eu falo: meu Deus, olha só. Eu falo: amor. Ela falou assim: calma, a gente não vai ter mais filhos, você vai ter muitos filhos espirituais, se contenta com as filhas que você tem. Porque, irmãos, a bondade que está em nós, não pensa que você é bondoso, porque você é bondoso. Quantas pessoas que você um dia foi evangelizar e essa pessoa falou assim: mas eu não faço mal para ninguém, mas eu não prejudico ninguém, eu não mato, não roubo, não destruo. Mas não é essa questão, é que a nossa natureza, ela é muito ruim. Nós já nascemos muito ruim, e o que nos faz ser mais ou menos melhor é o Espírito Santo de Deus, que nos faz ser pessoas boas. Quantos concordam comigo? E quem é o nosso inimigo? O nosso inimigo é um carrasco cruel, que não tem dó e nem misericórdia, e ele tenta enganar as pessoas. Deixa eu contar para vocês uma história. Não é uma história, é algo verídico, algo que aconteceu na palavra de Deus. No livro de Números, quem já leu toda a Bíblia, ou quem começou a ler a Bíblia e falou assim: nossa, fui até o 5º capítulo, falou, Deuteronômio, você falou, você já leu essa passagem. Se você já leu a Bíblia toda, você já leu essa passagem. Mas no livro de Números, no capítulo 22, a Bíblia conta uma história basicamente assim: um povo sai do Egito. Eu queria que você se colocasse assim também, um povo que sai do Egito. Nós saímos de um Egito, não o Egito que existe lá
que temos muitos irmãos amados que nós amamos, pastores queridos que fazem a obra de Deus lá no Egito, mas num Egito que é chamado o mundo. Aquilo que o mundo tem para nós não é o que Deus tem para nós, amém? Então nós temos um povo que saiu do Egito, e esse povo, ele estava guardado pela presença de Deus. Existia uma nuvem que cobria esse povo. Essa nuvem, ela proporcionava o maior conforto que você possa imaginar. Ela dava sombra durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, tipo um ar condicionado para o nosso povo, para que o povo pudesse caminhar e eles pudessem serem um povo invencível. O povo era invencível, era um povo que Deus tinha guardado no Egito, para que eles se tornassem tão grandes em quantidade, para que quando Deus tivesse a promessa, o propósito a ser concluído, aquele povo seria um povo que iria trazer medo e pavor para quem eles encontravam. Pois bem, no capítulo 22, esse povo está andando num vale, e um homem, um moabita, um medianita se reuniram e falaram: esse povo é um povo muito forte, esse povo é um povo que está sendo protegido por Deus, ele está vindo do Egito, e eles vão destruir tudo onde eles passarem. Pois bem, esses dois reis, Balaque, ele pegou e falou assim: chame algum dos meus homens e mande eles na casa de um profeta que ouvia a voz de Deus e que falava com Deus. E ele falou: vá até a casa desse profeta chamado Balaão, fale com ele e diga para ele assim: você tem que vir para poder amaldiçoar esse povo e nós destruirmos esse povo. Agora eu queria que você pensasse: a sua casa, a sua família, a minha família que estava aqui na frente, existem planos diabólicos e satânicos que tentam contra nós, que tentam contra a sua família, que tentam contra a nossa igreja, que tentam parar a nossa igreja. Deixa eu te falar uma coisa para você. Sabe por que nós não paramos? Não paramos porque tem uma nuvem sobre nós, não paramos porque tem uma mão poderosa que não só nos dá as coisas, mas que nos protege das coisas. É isso que acontece. O povo estava caminhando, o povo estava andando, e esse homem foi chamado. O nome dele era Balaão, um profeta que ouvia Deus. Olha só a cena, tenta imaginar. O povo era de Deus, o profeta era de Deus. Os homens chegam na casa do profeta e falam: nós temos muito dinheiro para te dar. O dinheiro você vai receber se você amaldiçoar um povo que está vindo destruindo tudo. Então nós queremos que você amaldiçoe esse povo, para que nós destruamos esse povo. O profeta fala: tá bom, mas vocês podem pousar uma noite comigo? Porque eu preciso consultar a Deus para saber o que Deus pensa sobre isso. Olha só, Deus falou para ele assim: não vá. Deus fala assim: quem são essas pessoas que estão aí fora? Irmãos, por que Deus vai perguntar se Deus sabe todas as coisas? Deus queria que Balaão soubesse quem são aqueles homens. Balaão falou: eles são moabitas e medianitas, eles estão aqui, eles estão pedindo para que eu vá e amaldiçoe um povo. Deus falou assim: Balaão, você não vai com eles. E outra coisa, você não pode amaldiçoar esse povo, porque esse povo é abençoado. Eu queria que você desse um glória a Deus, porque você é um povo abençoado. Deus está dizendo assim: ninguém vai te amaldiçoar. Você não precisa ter medo, porque vai passar um gato preto, porque tem uma escada. Você não precisa ter medo. Se uma pessoa fizer macumba contra você, você está coberto com o sangue de Jesus. Você não pode crer que uma coisa externa seja maior do que o interno, que é Espírito Santo, que é Deus na sua vida. Nós estamos protegidos por Deus. Quantos dizem amém? Nós amamos a Deus. Quantos dizem amém? Nós não vivemos sem Deus, e Deus é o maior, tanto na terra quanto no céu. Que da terra ao céu, que do meu coração ao céu, o Senhor Jesus seja o centro da nossa vida. Diga assim: que da terra, bem forte, que da terra ao céu, Jesus seja o centro da minha vida. Que isso seja uma canção para você, uma meditação no seu coração. Irmãos, era isso que era para acontecer. Eu preciso resumir essa história. Essa história, ela termina nesse Balaão perguntando novamente para Deus: devo ir? Devo ir? Devo ir? Quando Deus falou para não ir, Deus falou: sabe de uma coisa? Pode ir. Balaão foi para a sua própria destruição, porque Deus não mandou.
Balaão tentou amaldiçoar o povo, e quando ele tentava, ele abençoava ao invés de amaldiçoar. Você é abençoado. Se alguém lançou alguma palavra mal contra você, seja no passado, quando você era pequeno, ou seja agora, seja no seu trabalho, porque tem um patrão que fala mais palavrão do que propriamente coisas boas, você não é amaldiçoado pelo que ele fala, você é abençoado pelo que Deus te fala. Quantos recebem? Balaão não conseguiu cumprir o desejo dos reis. O desejo de Balaão era encher os bolsos, ter dinheiro. Esse era o desejo de Balaão, porque o rei falou assim: eu te darei muito dinheiro. Balaão falou assim: mesmo que você me dê uma casa ou um quarto cheio de ouro, cheio de dinheiro, eu não poderia ir contra o meu Deus. Sabe, parece bonito. Parece bonito ele falar dessa forma? Para vocês, parece bonito? Ou não? É bacana, não é? Tipo assim, nem se você me der uma casa cheia de dinheiro, eu poderia ir contra o meu Deus. Mas quando ele fala isso, ele coloca preço, ele coloca valores naquilo que ele vai fazer. O rei, na hora, pensou: uma casa? Eu não vou te dar uma casa, eu vou te dar várias casas cheias de ouro. E o que aconteceu? Balaão falou assim: pensando melhor, eu tenho uma estratégia para dizer para você. Olha, existe uma forma de você destruir esse povo. Eu queria que você olhasse isso e pensasse na sua família, pensasse na sua igreja, pensasse na sua casa. Quando Balaão falou assim: eu sei uma forma que você vai destruir esse povo. É nós, esse povo somos nós. Ele falou assim: chamem algumas mulheres e coloque essas mulheres próximas do arraial aonde eles estão acampados. Essas mulheres precisam levar alguns objetos de adoração. Tem que levar. Essas mulheres têm que ser muito bonitas de corpo. Essas mulheres precisam se deitarem com esses homens, porque a partir do momento em que esse povo, que hoje está sendo protegido por Deus, guardado pelo Senhor, começarem a entrar em contato com essas mulheres, a presença de Deus vão sair desse local. E quando a presença de Deus saírem, vocês podem chegar que vocês conseguem destruir todos, porque não tem a ver com quantidade, e não tem a ver com força, porque tem tudo a ver com a presença e a proteção de Deus. Tudo que você tem veio de Deus, e tudo que você tem pertence a Deus. O bem mais precioso que nós temos hoje é o favor de Deus, e esse favor se chama presença de Deus. Não é aquilo que Deus dá para nós, mas é aquilo que Ele é para nós. Eu quero dizer para você que talvez você está equivocado em falar assim: eu preciso de um documento, eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro. Tudo isso é muito fácil para Deus, é muito fácil para Deus. Mas o que Deus tem para você é a presença dEle. Com a presença dEle, você não vai ter falta de nada. Moisés descobriu isso, e no dia em que Deus falou assim: Moisés, leva o povo, vá com o povo para a terra prometida, Moisés falou assim: Senhor, se a sua presença não for conosco, não faça, não iremos, não sairemos daqui. Sabe o que nós precisamos? Fala comigo: eu preciso da presença de Deus. Com a presença de Deus, Portugal vai abrir as portas. Talvez você seja português, mora aqui, nasceu aqui, é dessa terra, e a presença de Deus vai fazer você prosperar e abençoar, ser abençoado, abençoar a outros, porque o que nós precisamos é da presença de Deus.